Olá, alvinegros! Olá, alvinegras! Aqui é o Canal do Vozão, seu podcast sobre o Ceará Sporting Clube. Eu sou Olivia Rocha, estou ao lado do Rodrigo Cavalcante e hoje vamos repercutir, né, Rodrigo? Esse Ceará 2, Bahia 2 na Arena Castelão. Ai, aquele jogo assim que você fica, macho, pelo amor de Deus, o que aconteceu? A Olivia ainda tá emocionada. Eu ainda tô um pouquinho rouca. A gente tá gravando esse podcast logo depois do jogo, né? Poucas horas depois do jogo. Mas antes, só agradecer aos nossos parceiros que estão sempre com a gente. @RockPio Imports. O Rockpio, que é um cara sensacional, vende camisas retrô, vende camisas atuais, camisas de futebol. Você escolhe a que você quer. Também falando ainda de vestimenta, né? O @moda_macho_, que é aquelas camisas transadas. Vai lá no @moda_macho_. Fala que segue o Rodrigo, que escuta o canal do Vozão, que você vai ganhar aquele desconto maroto. E também temos o Complexo Mister Hall, hein, Rodrigão? @Complexo Mister Hall, pra bater aquele futebolzinho com os amigos. Amanhã é dia de racha, né? Todo domingo é dia de racha do Rodrigo e seus amigos, o racha do repórter. E é o seguinte, galera, vamos entrar no assunto que nos interessa. Ceará 2, Bahia 2. Ceará começou vencendo com um golaço do Vinícius, um golaço mesmo assim. Golaço. Aço, né? Foi muito lindo aquele gol do Vinícius, uma batida de bola muito consciente, muito bonita. Mas o Ceará levou o gol do empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará ou cansou ou dormiu, vou perguntar já o Rodrigo, o que foi que aconteceu com esse time no segundo tempo. E no finalzinho, no crepúsculo do jogo, como diz Gomes Farias. É isso. O Matheus Gonçalves tentou duas vezes. Na segunda vez, ele conseguiu marcar um gol. E vamos aprofundar isso, Rodrigo. O que é que você viu do jogo? Antes de eu falar, eu vou pedir a sua opinião. O que é que você viu desse jogo? Olha, Lívia, abraço pra você, abraço pros amigos ligados no nosso podcast. Então, Lívia, você estava na arquibancada, eu estive hoje coordenando a transmissão do Live FC e do YouTube da Copa do Nordeste. Eu vi um jogo onde, no seu resumo geral, o Ceará foi bem, mas com alguns momentos de apagão. E dentro de um jogo com um adversário tão qualificado como é o Bahia, não se pode ter momentos de apagões. E o Ceará teve. Começou muito bem, com domínio territorial, com boa posse de bola, com bom trabalho de jogo. E o primeiro gol, ele é um reflexo de uma belíssima jogada. Depois o torcedor pode dar uma olhada. O primeiro gol, ele é bem trabalhado, ele é bem postado, bem construído. Isso. E o detalhe maior é que alguns jogadores do Bahia pararam pra reclamar de uma falta que alguns dos outros jogadores do Ceará reclamaram com aquele parado, mas nada tira a situação do Vinícius de pegar bem na bola. Ele tem um toque referenciado, ele é diferenciado e refinado. Essas são as duas palavras para o contato dele com a bola. E o gol foi um espetáculo, um golaço. E o Ceará, depois do gol, continuou controlando muito bem o jogo, continuou com a posse de bola. Só que na reta final do primeiro tempo, toma um gol de empate numa jogada absurda. Não de alguém ter errado, porque ninguém errou, na minha opinião. Ninguém errou. Certo. Um acaso do destino. Tem coisas que realmente não é ferroviário, não, mas tem coisas que acontecem com o Ceará. Eu tava lá na transmissão conversando com os meus companheiros e eles diziam: opa, o jogo hoje tá fácil pro Ceará. Eu disse, espera, que no primeiro ataque. Eu pensei a mesma coisa. Opa, que no primeiro ataque do Bahia você vai ver como é que vai chegar fazendo gol. Os caras olharam pra mim com a cara de espanto. Eu disse, cara, eu conheço o Ceará, não é desse carnaval não, são de vários outros carnavais. Então tava muito na cara que isso ia acontecer. Só que do jeito que aconteceu foi muito infeliz. O jogador do Bahia chuta no Lima, é um bate-rebate no meio campo, a bola sobra pro Gilberto, o Luiz tenta alcançar o Gilberto, mas o Gilberto, muito qualificado, consegue fazer o gol diante do Fernando Praz. E aí, dentro desse pequeno intervalo de tempo em que o Ceará toma o gol de empate, o Bahia cresce no jogo na reta final do primeiro tempo e quase vira o jogo. O Gilberto, se eu não me engano, sai novamente cara a cara com o goleiro. Agora esqueci quem foi que saiu, mas acho que foi o Gilberto. E aí, uma jogada muito parecida com o primeiro gol. Sim. E o Praz fez uma defesa espetacular, mandando para escanteio e evita a virada já no primeiro tempo. O Ceará vai pro intervalo com aquele peso nas costas de ter tomado o gol de empate. Volta no segundo tempo
desligado. Contra o Bahia, um time grande, isso não pode acontecer. Eu até falei, né, que a gente comentando antes da gente entrar no ar aqui, eu acho o Bahia foi um time letal, né? Teve as chances, perfeito. Gilberto, e marcou e acabou, é isso. Rodrigo... É a cara do time do Roger Machado, né? O ano passado, quando esteve muito bem, era isso. Era isso. Ser letal, saber sofrer, ir no ataque e resolver. Rodrigo, mas o Ceará sentiu muito gol, né? Sentiu. Muito Tanto gol. que quase logo depois tomou o gol da virada, né? E foi algo que eu lembrei de imediato do ano passado, querendo ou não. Por quê? O Ceará fazia jogos muito bons, mas era no primeiro tempo, ou no segundo tempo, ou no segundo tempo, ou no primeiro tempo. E as substituições, o Felipe não entrou bem, a verdade é essa. O Matheus, apesar do gol, também não entrou bem. Olha, assim, o futebol, ele tem umas coisas que são espetaculares. E uma delas é proporcionar que, na minha opinião, o pior jogador em campo, cara, o Matheus não conseguia acertar um passe, não conseguia acertar um drible. Parecia que tava todo mundo jogando em 220 e ele 110, perdido, areado total. Mas a bola sobra pra quem? Pra fazer o gol, pra empatar, pro Matheus. Coisas do futebol. E aí, dentro dessa situação, retorna pro segundo tempo. Ceará apagado, Bahia crescendo, domínio territorial. Chega o gol num passe espetacular feito no setor de meio campo. E o Gilberto de novo cara a cara com o Fernando Praz. Cara, o Gilberto é muito letal, é impressionante. Mas vamos lá. 2 chances. Eu falei. Mas vamos lá, Rodrigo. O segundo gol foi construído após um erro do Ceará. Um erro de setor de meio campo em relação ao trabalho de bola. Mas, assim, é um erro? A grande maioria dos gols que acontecem realmente saem de algum erro. Alguém tem que errar pro gol sair. Mas eu vejo mais... Assim, tem o erro defensivo. Tem o erro defensivo. Tem. Mas eu vejo mais méritos no passe, que foi espetacular. Tanto pela profundidade, como pela precisão. Porque o Gilberto sabe o momento certo de sair. Ele se posiciona muito bem, se coloca muito bem na linha da zaga entre o Brock e o Luiz e consegue chegar na frente junto ao Fernando Praz, dribla ele, porque o Fernando vem na saída, o Gilberto só dá um toque, se livra da marcação, bate no gol e faz um gol. Mas é uma situação em que o Bahia chegou ao segundo gol e com méritos. E aí tá dentro do apagão, né? Sim, claro, obviamente. Mas vamos lá, você gostou das substituições? As substituições, elas, assim, alguém deu algum pitaco, alguma coisa que eu não consigo entender, que botaram na cabeça dos caras que chegam aqui pra comandar o Ceará que Vinícius e Felipe não jogam junto. Eu não consigo entender isso e vou continuar sem entender. Também Argel, Anderson, não sei. Porque eles são meio centralizados, eles não podem jogar juntos. Mas no próprio Anderson, o Felipe não jogou de ponta. Não existe isso. Entendeu? Esses caras precisam jogar juntos, mas os treinadores ainda não conseguiram entender isso. E eu lembro muito disso no ano passado, quando eu batia na tecla do Fernando Sobral de terceiro volante. E é um jogador que eu acho que pode ajudar bastante nessa posição. Mas de treinador é bicho teimoso, né? Ou então é a gente que tá errado, pode ser um dos dois. Pode ser também. E aí, o Matheus Gonçalves entrou muito mal no lugar do Leandro Carvalho, que saiu lesionado, mas o Matheus errou tudo. Tudo e mais um pouco. Agora, não merecia ser vaiado. Ele não errou Quase tudo, né? Ele não merecia ser... Mas até no gol ele erra, porque ele chuta... Volta e ele faz o gol. Mas ele acertou depois. Sim, mas eu tô dizendo que foi quase tudo. Lógico. Mas é inadmissível, na minha opinião, o Matheus Gonçalves ser vaiado pelo torcedor do Ceará. Eu acho inadmissível vaiar jogador. Eu não gosto, é uma posição minha. Mas vamos reduzir. Além do Matheus. Mas vamos reduzir, porque ele tá comentando o jogo Ceará e Bahia. Vamos reduzir. Vaiaram o Felipe. Vaiaram o Felipe. O Matheus Gonçalves é um atleta que ajudou o Ceará demais ano passado. Estava muito mal dentro do jogo? Ok. Mas vaiar, cara, calma. É começo de temporada, é preciso ter calma. Tanto que no final do jogo ele foi lá empatar o jogo. Como ele conseguiu decidir jogos ano passado importantes, com gols importantes em final de jogo contra Inter, contra Fluminense. Então é um atleta que, tudo bem, não está no seu primor físico e técnico, mas que pode ajudar, tanto que ajudou hoje com um gol de empate. E aí, o Ceará consegue chegar ao empate e não abafa. O Ceará não, dentro dos apagões, apesar desses apagões, o Ceará não merecia perder. E aí o futebol proporcionou que nesse bate-rebate o Matheus chutasse uma vez, desviasse na zaga, voltasse pra ele. Ele chuta, bate no pé do zagueiro ainda.
bate no pé do zagueiro e entra. Então, o empate foi o resultado justo, porque o Ceará apagou demais contra um grande time. Isso não pode acontecer, tanto que o resultado foi de empate. É verdade, Rodrigo. Eu tava Lembrando, só pra pincelar a final em relação ao jogo, o Leandro Carvalho foi expulso no final do jogo, uma confusão com o Bandeira, um quebra-pau lá. O Leandro foi pra cima do Bandeira, tava transtornado, alguma coisa muito grave aconteceu, porque ele queria dar no Bandeira, assim, meter a ripa. Alguma coisa muito grave aconteceu que ninguém sabe o que foi que aconteceu, muita especulação do que aconteceu, mas ninguém sabe. Então é preciso avaliar o que realmente aconteceu, mas pela situação que o Leandro tava, ele tava fora de si. Lima também foi pra cima do Bandeira, também fora de si. Alguma coisa muito grave aconteceu entre Lima, Leandro Carvalho e o Bandeira. E como nós somos jornalistas, trabalhamos com fatos, a gente não vai dizer as especulações que estão acontecendo. Quando tiver algo mais conclusivo, a gente fala. Então, em relação a jogo, é isso. Rodrigo, também uma coisa, você achou a arbitragem terrível, muito ruim, né? Terrível. Não tem outro nome pra dizer. A arbitragem muito terrível. Ruim. Muito ruim. Deixa eu dar um pênalti que, olha, como eu tava trabalhando na transmissão, eu tava com imagens. Um pênalti em que, no momento lá, eu marcaria. No replay já ficaria em dúvida. Mas do jogo, é do momento. Então era pra ter marcado o pênalti. E não tem VAR. Era pra ter marcado o pênalti. Existe o contato. Rodrigo, mas lembra quando eu comentava contigo ano passado? A arbitragem, ela prejudica nem às vezes nesses fatos letais de pênalti. É um escanteio que não dá. É uma falta que não dá. É um lateral que inverte, entendeu? Eu senti muito isso. E foi muito lamentável na Copa do Nordeste ter um tipo de arbitragem dessa. Eu espero que nos próximos jogos realmente tenha uma arbitragem melhor. Para finalizar, no fim, um saldo positivo, porque não perdeu. A situação na tabela ainda é um pouco complicada em relação à Copa do Nordeste, mas não perdeu e conseguiu reverter uma situação complicada diante de um grande clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Arrancar o empate no final foi uma coisa positiva, né, Rodrigo? Então, gente, essa foi nossa análise, assim, breve para você escutar aqui no nosso podcast. É o seguinte, na quarta-feira o Ceará volta a campo contra o Oeste na Copa do Brasil, mas antes da quarta-feira, na terça-feira, nós vamos também falar sobre esse jogo, então fica ligado nas nossas redes sociais. Mas, Rodrigo, qual foi o público desse jogo, hein? Vamos lá, pro público pagante dessa partida entre a equipe do Ceará e o Bahia. Público pagante 13.978, público não pagante 742, público total 14.720 para uma renda de R$107 mil. Eu esperava um pouquinho mais. Também esperava, acho que a pessoa falou que da chuva. Da chuva também. Há muitas pessoas ainda não fizeram, estavam no feirão. Enfim, gente, é isso. Nossa análise aqui do Ceará 2 Bahia 2. Quer seguir o Rodrigo nas redes sociais? @RCF1994. Quer me seguir nas redes sociais? @Lívia, LYVIA, Rocha, __. Nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Beleza, galera? Até a próxima terça-feira. Tem um pré-jogo sobre Ceará Oeste, né, Rodrigo? Tem Ceará Oeste pré-jogo e tem entrevista com o pessoal do novo plano de sócio, hein? Vai ser bacana. Vai ser mais esclarecimentos ainda. Então, galera, curtam o pré-carnaval, finalzinho desse final de semana, né? É o último pré-carnaval. Antes do carnaval, né, galera? Então, vamos lá. Se cuidem, saúde, bebam água e valeu!